Olá, boa noite. Começando a live desta quarta-feira. Hoje vamos falar de queimadas com o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Guilherme Queiroz. Você sabe os danos que uma queimada pode trazer para o seu organismo, para o meio ambiente? Você sabe o que é uma queimada de crime que se caracteriza crime ambiental? Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, aguardando então o professor Guilherme Silveira, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai conversar com a gente sobre as queimadas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, como eu faço sempre, vou repassar para vocês os números da Covid no município de Uberlândia, de acordo com o boletim da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Olha só, esse boletim foi emitido hoje, 13h19 da tarde. Nós tivemos 260 casos confirmados nas últimas 24 horas de novos casos no município de Uberlândia. Nós tivemos os nossos leitos de ocupação da rede municipal já somam 98%, 98% das UTIs da rede municipal estão ocupadas, o número voltou a subir novamente, por isso que eu bato sempre na tecla, porque muitas vezes as pessoas veem o comércio aberto, veem os bares abertos e acham que tá tudo normal. Não tá, gente. Todo cuidado continua sendo pouco. Olha só, abriu o comércio, abriu o barzinho, com certeza as pessoas afrouxaram os cuidados e estamos com 98% de ocupação dos leitos de UTI no município de Uberlândia. Uma situação extremamente crítica, voltamos a subir, né, com relação à ocupação dos leitos. Temos sim que tomar todos os cuidados. Nós já perdemos para a Covid no município de Uberlândia 366 vidas. Isso é muito triste, muito triste. Mas vamos começar então a nossa live de hoje. O professor Guilherme já está aqui, já nos enviou a solicitação para o professor Guilherme Silveira, que gentilmente aceitou o convite de estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Olá, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Eu sou Eliane Moreira, jornalista, tenho feito essas lives por meio do meu Instagram pessoal. Tudo começou junto com a pandemia, né, que foi uma forma que eu encontrei de colaborar por meio da minha profissão com dados, como eu sempre costumo falar, da fonte para o consumidor. Dados verdadeiros, dados por meio de pesquisadores, e o senhor então vai contribuir muito neste momento falando das queimadas. Antes do nosso bate-papo começar de fato, eu vou fazer a leitura do seu breve currículo. Eu percebi assim diversas pesquisas em áreas muito interessantes, temos muitos assuntos para conversar até depois dessa live sobre outros temas. Então, o professor Guilherme Silveira, gente, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Biotecnologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Ciências Biológicas pela também Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, nosso campus, né, que fica em Tuiutaba. Tem experiência também na área de microbiologia, microbiologia industrial, geral, processos fermentativos, fermentação em estado sólido. O professor tem coisa aqui que eu não entendo nada, viu? Atua também na área ambiental, principalmente na área de educação ambiental, que é extremamente importante para a nossa comunidade, para a nossa população. Preservação de meio ambiente, resíduos sólidos, gestão hídrica, combate ao Aedes aegypti, que a gente também não pode esquecer, né, professor? E as queimadas urbanas. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu queria começar o senhor falando para a gente quais as épocas mais comuns de queimadas no Brasil. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante, né? Eliane, as queimadas, principalmente as urbanas,
elas não têm época para acontecer. Porque, como é cultural, as pessoas sempre colocam fogo nos resíduos, em matos, né? Claro que isso nós observamos em menor proporção em períodos com mais chuva. Agora, nessa época de períodos de estiagem, é que a gente observa isso mais, né? Professor, quais os tipos de queimadas que existem? Porque às vezes a gente vê nos noticiários aquelas queimadas provocadas assim, do nada aparece uma queimada. Às vezes você está viajando na rodovia, você se depara com uma queimada. Que tipo de queimada? Existem tipos diferentes de queimadas? Sim, inclusive até por causas, digamos assim, espontâneas, como por exemplo um vidro superaquecido pode até provocar chamas, mas isso é muito difícil. Normalmente são de origem humana mesmo, e aí já entra como crime, né? As pessoas elas queimam os diversos resíduos por diversos motivos. Para proteção de insetos, para gerar fumaça, para se ver longe de predadores, para iluminação da noite, no caso de um acampamento, para limpeza de áreas, para queimar folha no meio-fio, ou outros resíduos de mato, de terrenos. Nós vemos incineração, é muito comum incineração de resíduo sólido, lixo jogado por essas áreas e na tentativa de diminuição de volume desse lixo, ao invés de se jogar no lugar certo, se queima, né? Nós vemos também uma coisa que não é muito comum aqui na região, que é o costume de soltar balões. Nós vemos muito isso lá para o lado de São Paulo. Na beira de estrada, quando não é a própria pessoa que coloca fogo, é muito comum ser bituca de cigarro que o pessoal joga enquanto está trafegando na estrada. Mas também nós observamos vandalismo pelo simples ato de querer queimar. Protestos também, a maioria dos protestos que o pessoal para as rodovias, as estradas, colocam fogo e isso pode sair fora do controle. Agora, a grande maioria é porque é cultural, é um costume familiar. Professor, toda queimada é criminosa? Eu posso caracterizar, por exemplo, um gesto desse, de uma pessoa colocando fogo nas folhas do meio-fio, já é caracterizado como uma queimada criminosa? Sim, é um crime ambiental. Talvez os únicos tipos de queimadas que não sejam criminosas são aquelas da zona rural em que você tem que pedir permissão para queimar certas áreas, mas isso é meio raro, para os órgãos que liberam isso aí. Não me lembro se é o IBAMA, acredito que sim. E qual a diferença, professor, por exemplo, entre uma queimada e um incêndio florestal? Na verdade, as queimadas, a gente chama de queimada aquele fogo que se iniciou mais localizado. E o incêndio florestal é quando isso já sai do controle. E quando atinge grandes áreas e provoca aquelas devastações que a gente está acostumado a ver, principalmente nessa época, na Amazônia e no Pantanal. O Pantanal está devastado pelas chamas. O senhor acredita que muitas vezes a pessoa, por exemplo, possa colocar fogo em determinados objetos por desconhecer, por exemplo, um serviço que o município ofereça de coleta ou mesmo de descarte? Nós temos diversos cenários para isso aí. Às vezes, principalmente o adulto e o adulto mais velho, por exemplo, colocando fogo no resto de folhas na porta de casa, geralmente é um costume familiar e um desconhecimento do mal que isso possa fazer.
porque aquela simples fumaça lá, aquilo é extremamente tóxica. Mas em alguns tipos de queimadas, de incêndios provocados, nós não conseguimos achar o autor. Por quê? Porque ele sabe que é proibido, ele coloca fogo e sai correndo logo, logo, para não ser flagrado. Professor, nós podemos denunciar uma queimada? Existem Sim, telefones, existem órgãos que acatam essas denúncias? sim. Em alguns locais, sim. Nós temos a linha verde do IBAMA, acredito que ainda está ativo, mas é mais para incêndios florestais. Agora, na cidade, geralmente, nós ficamos, digamos assim, pulando de galho em galho. A gente telefona às vezes na polícia ambiental, ela joga a bola para a prefeitura joga a bola para a polícia, ou para os bombeiros, e no final das contas, se não houver um órgão que centralize uma secretaria de meio ambiente, com fiscalização, nós não conseguimos fazer essa denúncia. Me fala uma coisa, professor. O senhor falou há pouco que as queimadas acontecem muitas vezes até por tradição. As pessoas têm a tradição de queimar as folhas, de queimar resto de entulho. E por que insiste nisso, professor? É meio estranho, né, esse tipo de postura, de você chegar e tocar fogo em algo que está ali, ao invés de você destinar para coleta ou você destinar para um outro caminho. Não é esquisito esse tipo de comportamento, professor? Depende, para muitas pessoas é um comportamento extremamente comum. Vou relembrar a minha avó, né, já falecida, mas ela tinha o costume de queimar lixo lá no quintal dela. E muitas vezes cheguei a conversar, mas como é que você muda o costume de uma pessoa que já está assim, já tem aquilo como o comum da sua vida, né? Agora, muitas pessoas costumam trazer isso, que é um costume indígena, né? Não deixa de ser um costume indígena. Só que os indígenas que utilizam as queimadas para limpeza de áreas para suas plantações, eles não fazem assim ao Deus dará. Isso é discutido entre os anciões da tribo e isso é totalmente controlado, né? Pois bem, como nós temos, principalmente no Brasil, essa miscigenação, na zona rural, que a gente não tem uma coleta de resíduos, o que a gente costuma chamar comumente de lixo, isso é muito comum, e era muito comum anteriormente, né, antigamente, para se livrar daquilo lá. E nós trouxemos isso para a cidade. E ainda continuamos com esse costume. Professor, a gente, quando o senhor fala da questão da queimada, a gente sempre. Eu entrevistei certa vez um professor que ele alertava com relação aos malefícios, por exemplo, de um fogão a lenha. Uma queimada, ela pode provocar também a intoxicação do ser humano? Eu vou, inclusive, iniciar por esse costume do fogão a lenha. Inúmeros artigos, inclusive internacionais, eles trazem casos gravíssimos de doenças pulmonares crônicas e agudas por mulheres e crianças que jamais fumaram. Então, da onde que veio isso? Do modo de se cozinhar ancestral. Porque são comunidades geralmente da Índia, China, mas também aqui no Brasil. Aqui no Brasil isso é pouco estudado. Então, eles adquirem essa queimada, né? A gente está falando de um ambiente interno, mas uma queimada, dependendo da intensidade, uma queimada urbana, se seu vizinho queimar um mato, possivelmente você será intoxicado, e se tiver um problema anterior, respiratório, pulmonar, isso vai piorar ainda mais. Pensemos então na atualidade, com o problema do coronavírus que você citou aí,
que é um vírus que ataca predominantemente o sistema respiratório, né? Então, assim, aquela pessoa que talvez ainda não tenha se infectado, ela pode se intoxicar antes e se agravar ainda o quadro, né, de saúde dessa pessoa quando infectado com coronavírus, mas talvez seja pior se ela já estiver infectado, passando por aquele período, e aí vem aquele pessoal colocando fogo e de repente chega aquela fumaça tóxica das nossas casas, né? E aí não adianta isolamento, máscara talvez seja pior, porque concentra esses poluentes. Então é uma questão de bom senso. Professor, existem alguns produtos que, quando entram em combustão, são mais, provocam mais danos à saúde que outros? Com certeza. É muito estudado a queima de biomassa, né? Que é folhas, árvores, assim. Mas dependendo do tipo de resíduo, por exemplo, plásticos, borrachas, a coisa vai muito pior, porque como são derivados de petróleo, então eles podem volatilizar, isso é, emitir depois de queimado, vários metais pesados, monóxido, dióxido de carbono, vários gases nitrogenados, outros compostos orgânicos voláteis, o que a gente chama de hidrocarboneto policíclico aromático, dioxina, furano, e também uma coisa que a gente às vezes nem dá bola, que é a fuligem, que ela também é tóxica, mas ela vem com um agravamento ambiental, porque a gente sempre usa, pelo menos na cidade, água potável para estar eliminando essa fuligem, né? Professor, pessoal, a Bibi Almeida está falando que a internet está caindo. Eu não tô, ela está dando uma paradinha, mas está dando para seguir normal, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou conseguindo acompanhar perfeitamente. Inclusive, coloco à disposição aqui, caso vocês queiram também fazer perguntas para o professor, se tiverem dúvidas, né, com relação a esse tema das queimadas. Professor, como está que problemas de saúde são mais associados às queimadas? Bom, primeiramente, os problemas de saúde têm que obedecer aquilo lá, né? A concentração, por exemplo, de fumaça e o tempo de exposição que as pessoas ficam em contato com essa fumaça. Mas são diversos problemas. Então, pode ter intoxicação leve, grave e até morte, né? Nós temos asma, bronquite, enfisema pulmonar, desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, irritação dos olhos, conjuntivite, tosse, isso é muito comum. Quando essa pessoa tem contato durante muito tempo com esses poluentes, desenvolver câncer, desordens cardiovasculares, já foi relatado, inclusive, por poluição do ar, e as queimadas estão envolvidas, de AVC, né, que é derrame, mas tem o favorecimento de infecções respiratórias, pneumonia, e são vários, né? A queimada eu não vejo nada de bom a gente realizar esse tipo de coisa. Professor, para a pessoa, por exemplo, ter algum episódio como desses que o senhor citou, ela tem que estar muito próxima da queimada ou ela pode estar distante, que de repente ela pode sim ainda ser prejudicada pela queimada? Não, inclusive pode estar distante, principalmente nessa época que a umidade relativa do ar é muito baixa, que tem uma maior propensão à dispersão desses volatizados, isso fica no ar e a gente fica respirando isso. Tanto é que é muito comum, nessa época, nós observarmos, assim, quando olha para o horizonte, meio que esfumaçado. Isso são, a gente chama de material particulado, que além de poeira, tem as fumaças e os outros gases produzidos por essas queimadas. Muitas vezes, a gente que é dona de casa, eu, por exemplo, às vezes você termina de limpar a casa, vem alguém lá longe,
provoca uma queimada e daí a sua casa fica toda suja. É claro que a gente fica chateado enquanto a sujeira que tomou conta do ambiente, mas a gente tem que se preocupar pelo que o senhor está falando, professor, não só com esse fato do ambiente estar sujo, mas também por essa fuligem, que por muitas vezes a gente pode achar que ela é inocente, mas ela pode estar pairando no ar, não é? Sim, o que a gente vê que cai no chão é o material particulado, digamos assim, mais grosseiro. Muito desse material particulado ele vai ficar suspenso no ar. E quanto mais fino, maior é a propensão dele se infiltrar mais profundamente no nosso sistema respiratório. Inclusive, se for material particulado muito fino, vai até os alvéolos. Professor, existem leis que penalizam esse tipo de atitude, desde uma queimada mais simples, como, por exemplo, tocar fogo nas folhas que estão próximas ao meio-fio, como o senhor colocou, desde um incêndio em maior proporção? Tem e não é de hoje, é bem antigo, né? Nós temos o artigo 250 do Código Penal, que é de 1940, né? Lá ele está dizendo, causar, tenho minha colinha aqui, né? Não vou lembrar de leis, de todas pelo menos, mas causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa de 1940. O senhor falou então 1940, o senhor diria que o nosso código florestal, ele é defasado, professor? Não, porque essa de 1940 talvez seja as primeiras tentativas de coibir esse tipo de crime. Nós temos também o artigo 225 da Constituição Federal, que traz isso aí implícito. Então, o artigo 225 nos diz o seguinte: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nós vemos que aí é uma responsabilidade compartilhada, tanto do cidadão quanto do poder público. Mas também nós temos a Lei de Crimes Ambientais, essa, né, que é a Lei 9.605 de 98. Nós temos 2 artigos que tratam do mesmo tema aí, do mesmo assunto. O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, ele diz que provocar incêndio em mata ou floresta, né, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Bem, isso aí seria mais para incêndio em mata e floresta. Agora, o artigo 54 da mesma lei, ele está dizendo que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, que seria no caso de uma queimada de vários dias, né, é pior ainda. Professor, eu vi que o senhor publicou um trabalho onde o senhor citou a Boate Kiss. A Boate Kiss que fez, né, aquele incêndio, que fez inúmeras vítimas. Nós também estamos propensos a ser vítimas, não só dessas queimadas ambientais, mas também esses incêndios que podem vir a acontecer e causar, é claro, danos, mortes às pessoas? Veja bem, assim como você perguntou anteriormente, tudo depende do material que está sendo incinerado, porque a matéria-prima desse material vai volatilizar produtos diferentes. No caso lá da Boate Kiss, que era um ambiente fechado, nós tivemos a volatilização de vários produtos nocivos, mas o principal produto nocivo lá, vamos relembrar um pouco, né? Foi um sinalizador que a banda Gurizada Fandangueira acendeu dentro da boate, que aquilo era proibido, e
pegou fogo logo acima dessa banda em espuma de poliuretano que era para isolamento acústico dessa boate. Ela pega fogo muito rápido e volatilizou um composto chamado cianeto. O que é o cianeto? É um composto químico que ele é extremamente tóxico. É o mesmo gás que era usado nas câmaras de gás nazistas. É o mesmo, o cianeto, antes eles até tentaram matar de outro jeito, mas a forma mais efetiva de matar aqueles judeus, eles viram que era o cianeto. Então foi a Nossa, mesma coisa professor, que aconteceu. não Então, sabia. atualmente, se mesmo em áreas abertas, se nós tivermos esse tipo de material que volatiliza cianeto, nós estamos propensos ao mesmo tipo de intoxicação. E naquele episódio, né, foram em óbito 242 pessoas. Mas nós temos ainda pessoas que estavam presentes lá, que estão tratando de intoxicação por cianeto ainda hoje, talvez fiquem em tratamento pelo restante da vida. Meu Deus. É muito complicado. Professor, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Eloy, que é jornalista da Universidade Federal de Berlândia. Obrigada, Eloy, pela participação. Para o Marden, meu amigo, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. O senhor é professor da Universidade. A Cláudia Farnese entrou aqui agora. Obrigada, Cláudia, pela participação. Tem alguns Um alunos abraço, também do Cláudia. professor. Eu quero lembrar, antes que eu me esqueça, que essa live vai ficar disponível também no meu canal do YouTube. Vou mandar o link depois para o senhor, professor, caso o senhor queira compartilhar, disponibilizar para os seus alunos, que é como eu sempre falo, essas lives que eu faço com professores da universidade são verdadeiras palestras, são muito interessantes, eles falam com uma propriedade e cada dia é algo novo que eu aprendo nesses bate-papos aqui. Professor, o senhor é professor da Universidade Federal de Berlândia. A gente fala muito, quando se fala em queimadas, quando se fala em incêndio florestal, na questão da conscientização. Temos programas, por exemplo, no curso de Biologia da Universidade Federal de Berlândia, que ajude a conscientizar as pessoas e chamar a atenção para o perigo das queimadas? Nós temos algumas disciplinas que, dependendo do conhecimento de cada docente, ele pode, né, falar um pouco sobre isso aí, mas talvez o que a universidade possa proporcionar, né, e que eu estou até aí com vagas abertas, seriam projetos de extensão, né? O projeto de extensão, então, você se alia, não só como professor, mas você alia com o seu aluno da universidade e leva isso para a comunidade. Que para mim, isso aí seria o mais importante. Professor, a gente falou lá atrás, eu queria inclusive voltar nesse assunto que para mim é extremamente importante, principalmente no estado de Minas, na zona rural, onde as pessoas têm o hábito do fogão a lenha. Que tipo de prejuízos à saúde o fogão a lenha pode trazer para as pessoas? Por exemplo, às vezes a pessoa quer aproveitar o fogão a lenha para ferver uma água, às vezes para fazer uma pamonha, ou então para fazer uma comida porque fica mais saborosa. Mas muitas vezes essas pessoas desconhecem os prejuízos que aquela forma de cozinhar pode trazer para a sua saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Felizmente, os projetos que a gente tem de fogão a lenha, pelo menos aqui no Brasil, eles utilizam chaminé, que ela consegue eliminar a maioria da fumaça produzida nesses fogões. Mas, assim, quem conhece fogão a lenha sabe que não deixa de eliminar um pouco ali pela entrada, aonde que a gente coloca lenha, né? Então, se a pessoa tiver muito próxima ali daquele fogão a lenha, que é o caso da cozinheira, sempre, há um relativo perigo. E eu desconheço algum trabalho brasileiro que tenha abordado sobre os malefícios disso aí.
Tanto é que na zona rural é muito comum se fabricar linguiça e pendurar acima do fogão a lenha, porque defuma essa linguiça, desidrata, mas também esses vapores da fumaça ajuda a eliminar e até nem deixar os micro-organismos se proliferarem nesse alimento, porque tem compostos tóxicos, inclusive, para eles. Professor, que outros ambientes, por exemplo, dentro de casa, que muitas vezes a gente nem imagina que aquele tipo que aquele tipo de ambiente pode provocar dano? Por exemplo, na garagem, na hora que eu ligo o carro, por exemplo, a hora que eu ligo o gás, que vaza um pouquinho. Que ambientes dentro de casa que eu tenho que ter mais cuidado com relação a isso? Quanto mais o ambiente for fechado, maior é o perigo, porque aí já há o acúmulo, né, de monóxido e dióxido de carbono. E muitas vezes nós tivemos um caso, se eu não me engano, no Chile agora, de uma família que morreu e foram descobrir alguns dias depois. Porque esses gases não têm um odor pronunciado quando a queima é completa. Então a pessoa ela desfalece e logo, pouco tempo depois, ela acaba morrendo. Principalmente se houver monóxido de carbono, que ele se liga muito fortemente à hemoglobina. Então, assim, se tiver monóxido de carbono, é preciso administração de oxigênio, urgente. Professor, gente, nós temos já meia hora da nossa live discorrendo aqui. Alguém tem alguma outra pergunta para fazer para o professor? Aproveitar esse momento que o professor está à disposição. Ele está em período de aula, né, professor? Isso aqui foi uma brechinha que a gente encontrou para que a gente pudesse conversar. O senhor fala também, professor, pesquisa também a questão do Aedes aegypti. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está aqui e perguntar para o senhor como nós estamos em termos de Aedes aegypti, porque a gente tem falado muito da Covid e esquecendo um pouquinho do Aedes. Temos que nos preocupar, professor? Você está certa, nós esquecemos do Aedes aegypti por causa da Covid, né, 19. Mas o mosquito sempre esteve aí, mesmo em períodos mais frios. E assim, eu até tive muito a esperança de que com o isolamento social, né, esse período de quarentena, as pessoas fossem cuidar um pouco mais da sua residência, principalmente olhando se tem criadouros. Mas apesar das campanhas, né, dos órgãos responsáveis, nós temos observado um aumento, principalmente agora com esse aumento do calor. Um aumento da incidência do Aedes aegypti, lembrando aí que ele transmite, né, não só dengue, mas zika, e a chikungunya está chegando muito forte com alguns efeitos bem piores do que a gente conhecia, principalmente para o sistema nervoso central. Professor, eu queria que o senhor colocasse uma consideração sua acerca do nosso meio ambiente de uma forma em geral com relação às queimadas. Estamos sendo omissos, desde o cidadão mais comum que coloca fogo no quintal até os nossos governantes? Como nós estamos nesse aspecto? O meio ambiente deveria ser tratado seriamente, né? Porque as leis, elas existem, das queimadas eu falei aqui, mas as leis ambientais, elas existem, só que isso não vira política pública, né? Só também voltando um pouquinho, né? Alguns outros problemas ambientais das queimadas, né? Ela também pode causar degradação do solo, diminuindo a fertilidade, pode eliminar micro-organismos benéficos do solo, morte de animais e de plantas, aumento do efeito estufa, incêndio e lavoura. A gente tem visto isso muito agora, né? Lavoura de cana, mas também pastagens, e de vez em quando pega em propriedade, né? E até influencia regime de chuva. Então, se nós
tivéssemos, primeiro, políticas públicas sérias, né, que pudessem tratar esse problema com maior afinco, talvez nós mudaríamos o panorama. E aí são duas coisas que a gente deve discutir, né? Porque às vezes a pessoa fala, então vamos fazer educação ambiental, porque a educação ambiental ela é a chave para isso. Digamos que isso seja parcial. A educação ambiental, eu percebo que ela sensibiliza muitas vezes as crianças. E quando ela é ensinada, né, como um tema transversal, desde a mais tenra infância, eu não percebo que a educação ambiental sensibiliza o adulto. O adulto, muitas vezes, ele é mais sensibilizado por duas coisas. Primeiro, identificação dele como autor de algum crime ambiental, vamos falar aqui das queimadas. Então, quando ele recebe uma notificação, ou pior, uma multa, né, que aí ele é identificado, ele sofre essa penalização, ou quando nós, através de alguns projetos, levamos a informação do quão tóxico possa ser essas queimadas, mesmo que seja simples, uma simples queima de folhas que você juntou na porta de casa. Mas mesmo assim, algumas pessoas são extremamente resistentes, né? Nós temos casos, principalmente aqui de Tuiutaba, de pessoas que colocam fogo no fundo de casa e foram interpeladas por várias vezes. Não mudam o costume, infelizmente. Talvez esteja faltando um pouquinho de conhecimento, porque muitas vezes, né, a gente fala, então vamos multar todo mundo. Mas tem pessoas tão simples, que uma multa não vai mudar o costume dela, até porque ela nem tem condições de pagar. Então, talvez interpelar tem que ter política pública para isso, né? Para todo problema ambiental, descarte de resíduos sólidos, para queimadas, para economia de água potável na nossa casa, né? Então, é preciso que a gente tenha políticos que proponham isso aí. Agora, né, a gente costuma muito, talvez, criticar os políticos, mas a gente tem que lembrar que quando a gente aponta um dedo para o político, tem três apontados para a gente. Porque os políticos, eles nascem das nossas famílias. Então, se tiver defasagem de aprendizado, de conhecimento, isso vai ultrapassar essa barreira lá para a gestão. Exatamente. Professor, tem um comentário aqui da Bia Gontijo. A Bia Gontijo é minha norinha, está acompanhando aqui. Ela é formada em Direito, está fazendo agora mestrado em Direito. E ela fez uma observação interessante, que com a Covid, ela voltando a falar da dengue, né? Que nós nos esquecemos da dengue. E o pessoal desligou porque parou de ser divulgado. Realmente, a gente não vê muita divulgação por parte da Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, com relação à dengue, né? Aí ela coloca aqui que a minha mãe teve dengue e acharam que era Covid antes de fazer o teste de dengue. Ou seja, os sintomas são muito semelhantes, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um erro de diagnóstico até que o exame seja feito, não é, professor? É um outro, sim, né? Um outro problema que a gente pode sim. ter. Eu já ouvi vários relatos em relação a isso, de se confundir dengue com a Covid, mas é porque realmente Covid está muito em evidência e muitas vezes você vai pensar no que está pior, né, no momento. Sim, a gente tem à mente o que está acontecendo ali. Professor, olha só, eu vou deixar à vontade, então, para o senhor fazer o seu encerramento. Gostaria de antemão agradecer a sua participação aqui. Quero depois agendar horários para que a gente possa falar desses outros temas aqui que o senhor pesquisa,
processos fermentativos, fermentação em estado sólido. O que é isso, professora? Eu fiquei até curiosa. Inclusive, estou ministrando uma disciplina, nós estamos falando disso, né? Que pode parecer uma coisa muito complicada, mas a fermentação em estado sólido nada mais seria, pelo menos do lado ruim, daquele pão que está embolorando na nossa casa. Só que a gente não gostaria que ele embolorasse, mas vários processos fermentativos, principalmente no estado sólido, nos fornecem inúmeros produtos para as nossas comodidades diárias, né? Professor, uma dúvida minha. Não sei se o senhor vai saber me responder, não sei se é sua área de pesquisa. Às vezes a gente vê um pão em casa, ou vê um produto que está um pedacinho mofado, a pessoa vai lá, corta aquele pedacinho e come o resto. Isso é saudável, professor? Não, de maneira alguma, né? Os microbiologistas de alimento abominam isso aí. Porque aquilo que a gente viu que está mofado é o que... Veja só, são micro-organismos, né? Aquilo é o que a gente consegue observar porque mudou de coloração. A gente não sabe até quanto do alimento ele está colonizado por aquele bolor. E outra, nós não sabemos que tipo de bolor é aquele. Se ele for capaz de produzir uma toxina, essa toxina vai estar impregnada no alimento. Professor, uma toxina como essa de um bolor pode trazer sérias complicações à saúde? Com certeza, principalmente problemas hepáticos e pode ser até grave, dependendo do tipo de toxina. Olha só, aí a gente às vezes não tem esse cuidado, né, professor? Eu já vi várias vezes assim, às vezes eu estou em algum lugar, é só esse pedacinho. Não, é o produto inteiro que está estragado, não é só esse pedacinho que foi atingido pelo bolor, como o senhor colocou, né? São micro-organismos que estão ali. Eu estou olhando aqui, porque o senhor está assim, são tantas áreas, a questão da gestão hídrica, professor, como que nós estamos com relação à gestão dos recursos hídricos? Muito mal, é outra coisa que deveria ter políticas públicas. Professor, o senhor só está dando notícia ruim aqui hoje. mas as notícias ruins, elas têm a positividade da gente pensar sobre isso para tentar e querer mudá-las, mudar, né? Porque, exatamente. com certeza, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, né, fazendo vassoura hidráulica na porta de casa, lavando calçada e rua, né? Para quê, né? Para que fazer isso? E quando são interpeladas, elas falam, né? Não, mas eu estou pagando pela água. As pessoas não estão pagando pela água. A água, ela é adquirida de graça. A pessoa, ela está pagando pelo tratamento e distribuição, né? As agências que fazem o tratamento dessa água, elas não pagam por aquilo lá, né? Elas captam dos córregos, dos poços e não pagam, ainda não pagam por isso. E logo nós também não estamos pagando por isso. Professor, que trabalho de formiguinha, né, para ser feito. Olha só, a gente vê esse trabalho de formiguinha na questão das queimadas, na questão da gestão de recursos hídricos, na questão, por exemplo, de problemas como o Aedes aegypti, né, que depende de mim, de estar fiscalizando a minha casa, como o senhor colocou, né, que imaginou que durante a quarentena as pessoas fossem ter um olhar mais cuidadoso para o ambiente em que mora, e na realidade isso não foi constatado. Então é um trabalho de fato de formiguinha, né? Sempre está fazendo alguma coisa para estar mudando todo esse contexto que é o mundo que a gente vive, não é? Exatamente. É porque o ser humano, ele não quer sair da zona de conforto. Ele não quer mudar o seu comportamento. É muito penoso para a gente mudar de comportamento. Então, realmente, esse é um trabalho, ele é árduo, mas eu vejo que a educação, né, eu disse lá que era metade da chave, mas a educação, ela é a chave, só que a gente tem que começar com os pequenininhos. Porque quando forem adultos, serão adultos conscientes.
Exatamente. Professor, então eu quero aqui lhe agradecer, professor Guilherme Silveira, professor do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, que gentilmente aceitou o convite em participar desta live. Lembrar mais uma vez que essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Depois eu vou mandar o link para o senhor, caso o senhor queira partilhar. E muito obrigada, professor. Deixo com o senhor a palavra final. Sou eu quem agradeço a oportunidade, porque são assuntos que vários pesquisadores, na verdade várias pessoas, né, têm trabalhado e muitas vezes, ao invés de elogios e mudança de comportamento, nós recebemos muitas vezes críticas, né, porque quando a gente estimula as pessoas a mudarem de comportamento, como eu disse, elas não querem mudar. Então, é um trabalho extremamente difícil, árduo, mas ele tem que ser começado, né? E não somente, quando eu falo educação ambiental, a educação ambiental ela não é para ser ensinada somente na escola, né? Que no ambiente escolar, que a gente chama educação formal, mas também na educação informal, que é nos outros vários setores da sociedade, escola, empresas, nos vários ambientes, né, que nós temos na sociedade. Exatamente, professor. Professor, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Foi extremamente relevante esse bate-papo. Fico muito feliz por estar contribuindo, pelo menos um pouquinho, professor, nesse poder de transformação, de poder transformar, né, as pessoas. Como o senhor colocou, é difícil transformar a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas agem. E eu acredito que a informação é o primeiro passo para isso. Muito obrigada mais uma vez, professor. Sou eu quem agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau, gente.